Esta é a última parte do nosso estudo sobre os descendentes de Adão a partir do seu filho Sete. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração e peça a iluminação do Espírito Santo para entender o que eu vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o nosso estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Vamos terminar o nosso estudo? Vamos lá. Gênesis 5, 28. Lameque, o filho de Metusalém, viveu 182 anos e gerou um filho. Isso significa que esse Lameque nasceu em 3.300 a.C. Quando completou 182 anos de idade, isto é, em 3.118, ele gerou um filho, o Noé, aquele que seria responsável pela arca. Logo, Noé nasceu em 3.118 a.C. Com essa informação aqui, já dá para saber quando ocorreu o dilúvio, pois é dito lá em Gênesis 7, versículo 6, que tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Raciocine comigo. Se Noé nasceu em 3.118, então ele completou 600 anos em 2.518. Logo, esse foi o ano do dilúvio, 2.518 a.C. Versículo 29. Pôs-lhe o nome de Noé. Quem fez isso? Lameque, o pai de Noé. Ele deu ao seu filho o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Preste atenção, o nome Noé quer dizer consolo ou consolação. O que é isso? É um alívio em relação a alguma coisa, correto? Por que Lameque deu esse nome ao seu filho? Conforme o texto bíblico, Lameque tinha esperança de que Noé fosse um instrumento de consolo ou de alívio para quem habitava neste mundo amaldiçoado pelo pecado. Professor, mas por que Lameque tinha tal esperança? O que o levou a acreditar que seu filho Noé poderia ser um instrumento de alívio para quem vivia neste mundo caído? Bom, seguindo na linha do que dissemos sobre a revelação que Enoque teria recebido de Deus, no comentário que fiz a Gênesis 5:27, logo acima, Enoque deve ter sabido do próprio Senhor que, com a morte de Metusalém, viria o dilúvio. Só isso explicaria o nome profético de Metusalém. Lembra? Sua morte trará o juízo, como interpretam alguns. Pois bem, continue comigo. Se Deus revelou a vinda do dilúvio e que a morte de Metusalém ocorreria na chegada desse dilúvio, por que Deus não contaria logo o projeto que ele tinha a respeito da arca e quem seria o responsável por ela? Por que ele não faria isso? Eu digo tal coisa porque isso explicaria de forma satisfatória o fato de Lameque ter dado o nome Noé ao seu filho, entendeu? Deus deve ter dito para Enoque quando viria o dilúvio, deve ter dito também que Metusalém, filho de Enoque, morreria no ano do dilúvio, e essa revelação deve ter sido mais ampla. Deus deve ter dito também que uma arca seria construída e que essa arca seria construída por Noé, neto de Metusalém. Aí, Lameque, filho de Metusalém, ficou sabendo da revelação, ficou sabendo dessa história e resolveu dar o nome de Enoque para seu filho, porque ele já sabia, pela revelação do próprio Deus, que Noé seria responsável pela arca que preservaria uma família para uma nova fase da história do mundo. Uma fase que provavelmente Lameque imaginava como boa, uma fase melhor, em que não haveria tanto sofrimento, tanta influência do pecado se este continuasse. Compreende? Teria sido por isso que Lameque deu a Noé o nome de consolo,
consolação, alívio, porque ele achou que o seu filho Noé, que construiria a arca e que passaria pelo dilúvio, iria inaugurar uma nova época na história da humanidade, uma época de menos sofrimento e dor. Mas, professor, Noé não trouxe alívio para os que viviam neste mundo afetado pelo pecado. Sim, ok. Porém, essa devia ser a expectativa de Lameque, pai de Noé. O fato de Lameque esperar isso não quer dizer que Lameque estava certo. E, como veremos, ele se enganou. Mas isso não muda o fato de que Lameque deve ter achado que, após o dilúvio, o mundo seria melhor para se viver. E cá entre nós, isso seria o lógico de se esperar. O problema é que mesmo o dilúvio não foi suficiente para acabar com o pecado no mundo, pois o homem continuou pecador. Sabe o que a gente aprende dessa experiência aqui do dilúvio, que vai vir sobre a terra? É que mesmo destruindo toda a humanidade e recomeçando de novo, vai ficar claro que só um Redentor poderia trazer a solução definitiva. Que Redentor? Aquele anunciado lá em Gênesis 3,15, o que esmagaria a cabeça da serpente, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 30. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Então, depois que gerou Noé, em 3118 a.C., Lameque viveu mais 595 anos e, nesse período aí, teve outros filhos e filhas. Versículo 31. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Daqui nós podemos concluir que Lameque viveu de 3.300 a 2.523 a.C. E aí ele morreu. Se o dilúvio foi em 2518, como acabamos de ensinar, então Lameque morreu 5 anos antes do dilúvio chegar. É só fazer as contas. O dilúvio vai chegar em 2518, mas Lameque morreu em 2523. Então, ele morreu 5 anos antes de o dilúvio chegar. Versículo 32, último versículo do capítulo 5. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Na verdade, melhor seria dizer aqui que Noé começou a gerar seus filhos com 500 anos de idade, porque do jeito que está neste versículo 32, fica parecendo que Noé teve trigêmeos, não é isso? Porque fala, era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Dá a impressão que ele gerou aos 500 anos os 3 filhos de uma vez. Porém, o mais provável é que apenas um dos 3 nasceu quando Noé tinha 500 anos. E este que nasceu teria sido Cã ou Jafé, não Sem. Por quê, professor? Porque as escrituras revelam quando exatamente Sem nasceu. Veja só, em Gênesis 11, versículo 10, nós temos o seguinte: são estas as gerações de Sem. Ora, ele, Sem, era da idade de 100 anos quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Observe, se Sem tinha 100 anos, 2 anos depois do dilúvio, em 2516 a.C., então Sem nasceu em 2616, porque o versículo afirma que ele era da idade de 100 anos nesse ano de 2516. Se ele era da idade de 100 anos, você tem que somar 100 anos aqui a 2516 para descobrir que Sem nasceu em 2616 antes
de Cristo. Logo, quando este versículo 32 aqui declara que Noé tinha 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé, não significa que os três nasceram em 2618, o ano em que Noé completou 500 anos, mas sim que Noé começou a gerar seus filhos aos 500 anos de idade. Ele pode ter gerado Cã ou Jafé quando fez 500 anos, mas com certeza não gerou Sem, como acabamos de ver. Sem nasceu quando Noé tinha 502 anos, não 500 anos. Terminamos então por aqui o nosso estudo de Gênesis 5 e na próxima aula tiraremos aplicações desse capítulo 5. Até lá!